Olá, sejam bem-vindos à aula sobre propriedades da potenciação. Este vídeo irá apresentar as propriedades da potenciação com o objetivo de fazer com que o aluno aprenda a simplificar as potências para posteriormente efetuar cálculos envolvendo-as. E as habilidades a serem desenvolvidas são efetuar cálculos com potências de expoentes inteiros e aplicar esse conhecimento na representação de números em notação científica. As propriedades da potenciação servem para simplificar operações envolvendo as potências, e nesta aula nós vamos estudar as 8 propriedades mais utilizadas. A primeira propriedade diz que a potência que tem como base um número real diferente de zero e o expoente zero é igual a 1. Por exemplo, a letra A, 1 elevado à potência zero é igual a 1. Por que isso ocorre? Mais à frente nós vamos estudar que existe uma propriedade que fala sobre a divisão de potenciação. E ela diz que quando nós temos essa divisão, o que nós devemos fazer é conservar a base, que no caso as bases têm que ser iguais, é divisão de bases iguais, ok? Nós iremos conservar a base e diminuir os expoentes. Como neste caso o expoente é o mesmo, nós ficaríamos com A elevado a M menos M, resultando assim em A elevado a zero. E nós sabemos também que quando nós temos uma divisão de dois números iguais, essa divisão resulta em 1. Por exemplo, 5 dividido para 5 é igual a 1. Então, nós podemos concluir também que A elevado a zero é igual a 1. Por isso que todo número que estiver elevado ao expoente zero será igual a 1. Por exemplo, a letra B, 3,6 elevado a zero é igual a 1. A letra C, 5 terços elevado a zero é igual a 1. Letra D, menos 45.059 elevado a zero é igual a 1. A segunda propriedade diz que a potência que tem o expoente 1 é igual à própria base, ou seja, A elevado a 1 é igual a A. Por exemplo, letra A, 1 elevado a 1 é igual a 1. Isso ocorre porque nós estamos elevando ao expoente 1, ou seja, a gente não chega a fazer uma multiplicação, então o resultado é a própria base, é ele mesmo. 1 elevado a 1 é igual a 1. Letra B, menos 25 elevado a 1 é igual a menos 25. Letra C, 450 elevado a 1 é igual a 450. E letra D, 7 quintos elevado a 1 é igual a 7 quintos. Terceira propriedade. O resultado de um produto entre duas potências de base iguais será uma terceira potência de mesma base. Para isso, basta manter a base e somar os expoentes. Por exemplo, letra A, 5 elevado ao quadrado vezes 5 elevado ao cubo. Como nós temos a mesma base, nós iremos conservar a base, que no caso é 5, e somar os expoentes. Então, 5 elevado a 2 mais 3, que é igual a 5 elevado à quinta potência. Sempre que nós tivermos base igual e uma multiplicação entre essas potências, nós podemos conservar a base e somar os expoentes. Um outro exemplo, a letra B. 7 elevado ao cubo vezes 7 elevado à sexta potência. Conservamos a base 7 e somamos os expoentes, ficando assim com 7 elevado à nona potência. E a letra C, 3 elevado ao cubo vezes 3 elevado à quinta potência. Nós iremos conservar a base 3 e somar os expoentes 3 mais 5, que resultará em 3 elevado à oitava potência. A quarta propriedade. Na divisão de potências de mesma base, mantemos a base e o seu expoente será
a diferença entre os expoentes das potências que estão sendo divididas. Ou seja, quando nós temos a base igual, nós iremos manter a base e diminuir os expoentes. Por exemplo, a letra A, 3/5 sobre 3/3, é igual a 3, que é a base que nós mantemos, elevado à quinta potência menos 3, resultando assim em 3 elevado ao quadrado. Nessa divisão, nós diminuímos um pelo outro porque nós estamos simplificando essa operação. Nós estamos dividindo os números que nós temos em comum. A quantidade de números em comum nós estamos dividindo. 3 dividido por 3, 3 dividido por 3 e 3 dividido por 3. Como esses aqui não têm mais números para serem divididos, outros números 3, esses são os números que restaram para os nossos expoentes, para a nossa divisão, certo? Então, por isso que ele resultou em 3 elevado ao quadrado, por causa dessa divisão que a gente fez. E isso pode ser feito através da subtração, ok? A letra B, outro exemplo, 2 elevado à décima potência por 2 elevado ao cubo. Ficaremos assim com 2, que é a nossa base conservada, elevado a 10 menos 3, restando assim 2 elevado à sétima potência. E a letra C, 5 elevado a 20 sobre 5 elevado a 12. Nós conservaremos a base, que é 5, e subtraímos os expoentes, 20 menos 12, ficando assim com 5 elevado à oitava potência. A quinta propriedade diz que quando a base de uma potência é outra potência, devemos multiplicar os expoentes e conservar a base. Ou seja, quando nós temos uma base com uma potência elevada a outra potência, nós vamos conservar a base da primeira potência e vamos multiplicar as potências. Por exemplo, aqui a letra A nossa base é 7 elevado ao quadrado, e ela está elevado à terceira potência. Então, nós vamos conservar o número 7 e vamos multiplicar os expoentes, 2 e 3. Então, 7 elevado a 2 vezes 3 ficará 7 elevado à sexta potência. Outro exemplo da letra B, a nossa base, 5 elevado à quarta potência, está elevado ao expoente 4. Então, vamos conservar a base 5 e multiplicar os expoentes. Então, 5 elevado a 4 vezes 4 ficará 5 elevado a 16. E letra C, a nossa base é 3 elevado a 3, que está elevada ao expoente 6. Então, nós vamos conservar a base 3 e elevar ao expoente 3 vezes 6, ficando assim com 3 elevado a 18. A sexta propriedade diz que se a base é um número racional, devemos elevar ao expoente o numerador e o denominador da fração. Por exemplo, a letra A. Nós temos 1 sobre 2, que está elevado ao expoente 2. Então, nós vamos elevar o numerador a 2 e o denominador a 2 também, ficando assim com 1 elevado ao quadrado sobre 2 elevado ao quadrado, que resultou em 1/4. O exemplo B, 6 sobre 5 elevado ao cubo. Novamente, nós vamos elevar o numerador ao cubo e o denominador ao cubo, ficando assim 6 elevado ao cubo sobre 5 elevado ao cubo. O resultado será 216 sobre 125. Letra C, 2 sobre 3 elevado à quinta potência.
nós vamos elevar o numerador 2 à quinta potência e o denominador 3 à quinta potência. Então, 2 elevado à quinta potência sobre 3 elevado à quinta potência é igual a 32 sobre 243. E letra D, 2 sobre 5 elevado ao cubo, ficará 2 elevado ao cubo sobre 5 elevado ao cubo, resultando em 8 sobre 125. Sétima propriedade. A operação de potenciação com expoente negativo pode ser calculada da seguinte maneira. Seja a base um número real A, diferente de zero, e o expoente n um número inteiro, neste caso negativo, podemos inverter a base e mudar o sinal do expoente para positivo. Por exemplo, letra A, 3 elevado a menos 3. Para efetuar esse tipo de operação, é melhor que a nossa base ela esteja fracionária, que aí nós conseguimos enxergar melhor o que está acontecendo. Então, aqui, nesse caso, como que a gente pode transformar o número 3 numa fração? Nós podemos colocar o número 1 embaixo do número 3, ficando assim o número 3 como numerador e o número 1 denominador. Será representado assim. Isso porque, se nós efetuássemos a divisão 3 dividido para 1, o resultado seria o próprio 3, então isso não vai alterar a nossa conta. Então, ok, a gente já transformou para uma fração, e agora nós vamos fazer o que nos disse essa propriedade, que é, nós vamos inverter a base e mudar o sinal do expoente para positivo. Então, como nós vamos fazer isso? O número 3, que era o nosso numerador, ele vai passar a ser o nosso denominador. O número 1, que era o denominador, passará a ser o nosso numerador. E o expoente menos 3 será 3. Ele se tornará positivo. Então, sempre que nós tivermos um expoente negativo, nós vamos inverter a base, como fizemos aqui, e tornar o expoente positivo. Então, 3 sobre 1 elevado a menos 3 ficou 1 sobre 3 elevado a 3. Então, para terminar essa operação, nós vamos efetuá-la normalmente, multiplicando 3 vezes 1/3 por ele mesmo, ficando assim com 1 sobre 27. Vejamos outros exercícios. A letra A, 2 elevado a menos 4. Nós transformamos naquela fração, invertemos a base e deixamos o expoente positivo. Então, aqui está a base invertida, 1 sobre 2, elevado a 4 positivo. Então, o número 1 sobre 2 elevado por ele mesmo 4 vezes, resulta em 1 sobre 16. Letra B. Aqui nós já temos uma fração, então a gente não precisa alterar nada, a gente não precisa colocar nada. Somente inverter a base e tornar o expoente positivo. Então, 2 sobre 5 elevado a menos 2 é igual a 5 sobre 2 elevado a 2. Então, 5 sobre 2 elevado por ele mesmo 2 vezes é igual a 25 sobre 4. E aqui nós também não precisamos alterar nada. 1 sobre 4 elevado a menos 5 é igual a 4 sobre 1 elevado a 5. Como nós vimos anteriormente que 3 sobre 1 é igual a 3, porque há uma divisão, 4 sobre 1 é igual a 4, então nós podemos representar como 4 elevado à quinta potência. Então, o número 4 será multiplicado por ele mesmo 5 vezes, que resultará em 1024. Oitava propriedade. Quando a potência apresenta base A e expoente fracionário, m sobre n, ela poderá ser reescrita como a raiz enésima de A elevado a m. Então, nós temos uma potência de expoente fracionário, ele pode ser transformado em uma radiciação, porque a radiciação é a operação inversa da potenciação. Então, a nossa base, que é o A, será o radicando. O nosso numerador do expoente, que é o m, será o número que o radicando estará
elevado. E o nosso denominador do expoente, que é o n, será o índice da nossa raiz. Vejamos os exemplos. Letra A, 3 elevado a 5 sobre 2. Nos dará a raiz quadrada de 3 elevado à quinta potência. Letra B, 6 elevado a 10 sobre 5. Tornará a raiz quinta de 6 elevado à décima potência. E letra C, 2 elevado a 7 sobre 3. Tornará a raiz cúbica de 2 elevado a 7. Potência de ordem superior. Resolvemos a potência de ordem superior reduzindo os expoentes de cima para baixo e aplicamos a operação elementar da potenciação. Por exemplo, A, 2 elevado a 2 elevado a 1 elevado a 3. Nós vamos começar a resolver de cima para baixo. Então, nós vamos começar com essa última potência, 1 elevado a 3. 1 elevado a 3 pode ser escrito como 1 vezes 1 vezes 1. E essa multiplicação resulta no próprio 1, porque o número 1 vezes ele mesmo 3 vezes é 1. Então, nós vamos ficar com 2 elevado a 2 elevado a 1. Agora, resolvendo esta última potência, 2 elevado a 1. O nosso expoente será o próprio 2, porque ele não está sendo multiplicado por ele mesmo nenhuma outra vez. Então, essa nossa simplificação ficará 2 elevado ao quadrado. E letra B, 5 elevado a 3 elevado a 2 elevado a 1. Começando de cima para baixo, 2 elevado a 1, ficará o próprio 2, porque ele não está sendo multiplicado por ele mesmo nenhuma outra vez. Então, ficamos com 5 elevado a 3 elevado a 2. 3 elevado a 2 é a mesma coisa do que o número 3 vezes o número 3. Ele vezes ele mesmo, 2 vezes, como indica aqui no nosso expoente. Então, 3 vezes 3 é igual a 9. Então, a nossa simplificação ficará 5 elevado ao expoente 9. Essa foi a nossa aula sobre propriedades da potenciação. Bons estudos e até a próxima!